Programa VIP. Oferecimento. Shopping Três Américas. O shopping bom para comprar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Tauro Motors. A sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E Óculos Bambu. A cara do Brasil. Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao programa VIP. Hoje o assunto aqui é a gastronomia. Ser chefe de cozinha é uma profissão que está muito em alta, principalmente no Brasil. E há muito mercado para isso, para essa profissão. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o chefe Carlos Balbino, que está aqui ao meu lado. Ele que é chefe executivo do Di Pietro, já tem 7 anos de formado como chefe, formado na Itália, formado pelo ITIF, e hoje atuando como chefe executivo lá no Di Pietro. Também leciona, né? Você dá aula de gastronomia. Sim, na FAUC em Cuiabá. Sim, sou professor de gastronomia na FAUC aqui em Cuiabá e tenho outros trabalhos aí também dentro do segmento gastronômico. Eu quero inclusive fazer que você conte um pouquinho da história da culinária. O restaurante foi criado na França. Sim. Não é? Mas as técnicas foram importadas todas da Itália, né? Todas da Itália. A Itália é o berço da gastronomia. Sim, a Itália, assim, o Império Romano, durante o Império Romano, os romanos eles buscaram as iguarias mais importantes de todo aquele litoral do mar Mediterrâneo e levaram tudo para Roma, levaram tudo para a Península Itálica. Né? Os banquetes romanos eram banquetes de 2 dias, 3 dias, 4 dias, parecido com as festas que acontecem aqui ainda na zona rural, né? Que a gente vê nos filmes também. Exatamente. Então, o romano gostava muito do ato de comer, né? Ele não comia assim, não era pelos sabores, pelos aromas, como tradicionalmente a gente conhece hoje. O ato de comer era que proporcionava esse prazer a eles. Então, quando eles não conseguiam mais comer, eles iam ao vomitório, tinha uma penazinha que colocava na garganta e eles eliminavam aquele excesso de comida, tomavam um vinhozinho, abriam o apetite e eles voltavam a comer isso aí por 2, 3 dias seguidos. Mas assim, voltando à história da gastronomia, os romanos levaram as iguarias. Os romanos desenvolveram as técnicas de cozimento, a maioria das técnicas de cozimento que a gente utiliza hoje na culinária internacional tem o seu surgimento durante o Império Romano. Quando Catarina de Médici se torna a rainha da França, né, e Catarina de Médici, uma fiorentina, né, nascida em Florença, com hábitos já de boas maneiras à mesa, garfos, né, chega na França como rainha, e olha para aquela cozinha deplorável que existia lá na época. Os pratos muito mal confeccionados, ela volta a Florença e traz os seus cozinheiros para a França e aí surge a primeira escola de cozinheiros na França, né? O grande mérito que a França tem é que foi na França que foram criados os restaurantes da forma que nós conhecemos hoje, né? E isso graças à Revolução Francesa. Porque os cozinheiros da época só cozinhavam para os nobres. Só cozinhavam para os nobres. Então essa escola de cozinheiros que existia, né, que foi formada a partir de Catarina de Médici na França, eram os cozinheiros da nobreza, dos duques, dos condes, dos barões, né? O restaurante vai surgir a partir do momento em que a burguesia, a classe política pós-Revolução Francesa, começa a frequentar as residências dos chefes de cozinha, dos cozinheiros, que na época não se chamava de chefe, dos cozinheiros da nobreza. Aí surge isso, né? Então, essas técnicas que você aprendeu no ITIF, na Itália, são basicamente as mesmas técnicas que existem, por exemplo, no Le Cordon Bleu. Em Paris. As técnicas são É Paris, Le Cordon Bleu? A sede em Paris. A sede. Né? As técnicas são as mesmas, são técnicas de culinária internacional. O ITIF hoje ele está praticamente no mundo todo, né? E é uma coisa bastante interessante, porque ele tem como missão divulgar a autêntica culinária italiana. Autêntica, né? Que é o que você faz isso hoje como chefe executivo do Di Pietro, sim. Mas você pega as receitas italianas e você tem que dar uma abrasileirada, vamos dizer assim,
nos pratos? Naquilo que é permissível, que não comprometa a originalidade da receita, né? A gente pode fazer algumas pequenas adaptações. Deixa eu fazer um intervalo rapidão, então no próximo bloco você vai me contar mais detalhes do que é permitido alterar, porque eu tive na Itália há uns 2 meses atrás e a culinária lá, italiana, que os italianos consomem, é um pouco diferente do que a gente consome aqui. O brasileiro chega até a estranhar um pouco quando ele come na Itália a autêntica comida italiana. Voltamos daqui a pouquinho, até já. Muito bem, estamos de volta com o programa VIP. Hoje o assunto aqui é culinária. Estamos recebendo aqui no estúdio o chefe Carlos Balbino, ele que é formado pelo ITIF da Itália, não é? Há 7 anos já trabalhando como chefe, hoje chefe executivo do Di Pietro. E no final do bloco a gente estava dizendo que você aqui deu uma abrasileirada um pouco nas receitas italianas, que você tem por missão divulgar, não é? Você aprendeu isso na Itália e é praticamente um missionário que divulga a culinária italiana, a legítima culinária italiana. Sim. A missão mais importante, né, do ITIF é exatamente isso, né? O que ocorreu com a culinária italiana no mundo, né? Nós temos migração italiana para todos os lados, né? Nós temos migração italiana para os Estados Unidos, migração italiana para o Brasil, migração italiana para a Austrália, migração italiana, e é óbvio, né, que neste processo migratório, muitos pratos ao longo do tempo, eles foram alterados em sua confecção e alterados, consequentemente, nos seus sabores, né? É muito comum isso que você falou anteriormente, né? De que quando você vai para a Itália, nós consumimos algumas coisas aqui, chega lá, tem um outro sabor, né? Mas quem é que está certo e quem é que está errado, né? São os italianos que estão fazendo o bolognese errado, né? O ragu bolognese errado, ou somos nós que estamos fazendo errado? No Brasil fazemos errado. É óbvio, né, que os originais estão no seu país sede, né? Você, só fazendo um adendo aqui, você já passou por isso na Itália, quando você me disse, contou essa história já, do queijo, né? Pediu uma massa lá, um prato, não me lembro qual, e você queria colocar um queijo lá, e o garçom não queria te fornecer o queijo de jeito nenhum, mas você queria comer com queijo. Eu queria o queijo, e ele falou, não, questo piatto non si mangia com formaggio. Simplesmente virou as costas e foi embora. Não deu a menor satisfação para mim, né? No Brasil, quem paga a conta manda. Quer comer com queijo, come. Isso, mais ou menos isso. Aqui no Di Pietro você come do jeito que você quiser, né? O melhor prato do mundo é aquele prato que você gosta, então se você quiser... É como o vinho, né? Sim. Nós temos como princípio servir o prato à forma italiana, para que você consuma aqui e quando você for consumir na Itália, ele tenha o mesmo sabor. Isso é o princípio. Agora, se você quiser, depois que nós produzimos o prato, colocar pimenta, ketchup, o que você quiser, aí o problema né? Deixa de ser uma questão do restaurante. Lá na Itália, comer pizza na Itália e colocar ketchup e maionese é um absurdo. Deixa eu falar do Di Pietro um pouquinho. Eu sei que o Di Pietro agora tem o almoço de terça a sábado. E sei também que são 8 pratos, não é? Que tem no cardápio, que você pode escolher, e tem o prato do dia. O melhor de tudo, além do prato ser feito por um chefe formado na Itália, é o preço. Vocês produzem as próprias pastas, as próprias massas, tudo. Vocês conseguem ter um custo tão bom que repassam esse custo baixo para o cliente. Então você vai almoçar, por exemplo, de Pietro, eu tive lá na semana passada e comi uma porpetta maravilhosa, até perguntei, mas o que vai dentro dessa porpeta aqui? Não é só um tipo de carne, ele vai explicar. E se você vai pagar R$ 61,90 um prato com entrada para 2 pessoas. Se você escolher o prato do dia, você tem ainda mais 10% de desconto. Para comer uma legítima comida italiana preparadas por um chefe que foi estudar na Itália. Chefe internacional.
Então, o nosso custo ele é um custo baixo, né? Tudo que é servido no restaurante é produzido artesanalmente no próprio restaurante, né? Então, desde os carnes, os embutidos, os defumados, tudo nós estamos agora praticamente conseguindo fazer aqui no Brasil o nosso prosciutto crudo, né? Que o mais famoso é o presunto de Parma. Nós estamos fazendo uma versão presunto de Cuiabá, né? Estamos já assim, fazendo lá no Di Pietro. Lá nós estamos produzindo, fazendo os primeiros testes, tá? Mas com certeza nós vamos ter esse produto também daqui a um tempo à disposição do consumidor. Mas ele é um produto que é demorado para se produzir, né? Para você fazer um bom prosciutto crudo demora aí 1 ano de maturação. Nós estamos com alguns lá e os testes estão sendo bastante animadores, né? Nós estamos conseguindo fazer algumas coisas, apesar de não termos o clima mediterrâneo aqui, que é o que faz o grande sabor, mas nós estamos fazendo alguma coisa próxima disso. O Di Pietro ele abre à noite também, e no final de semana, no domingo, eu sei que é um grande sucesso lá, Sim. Também já fui lá no domingo, que é o festival de pastas, risotos e carnes. Sim. É um rodízio, né? Então, você come de tudo também. Existem duas coisas com relação à culinária italiana. Quando a gente está falando de culinária italiana legítima, existem duas formas de se servir, né? Existe a forma tradicional italiana, que é a forma do novello cuisine, né? Primo piatto, antipasti, primo piatto, secondo, né? A sobremesa e que é o tipo de serviço que é adotado à noite. Mas existem pratos da culinária italiana que não tem como se fazer dessa forma, porque são peças grandes, ele só tem como se fazer com peças grandes, né? Como uma porchetta, como um pernil de cordeiro, né? A moda toscana, né? São peças maiores. Esse que você serve no domingo. Isso, e aí o que nós fizemos? Durante a semana nós fazemos o à la carte e no final de semana nós colocamos as carnes com cortes, né? São cortes todos originários da Itália, com receitas originárias da Itália, né? Com todos os ingredientes. Nós seguimos duas coisas, que é o ingrediente e o procedimento, porque procedimento também altera o sabor do alimento. Então nós trabalhamos com a fidelidade tanto de ingredientes como de procedimentos. E nos domingos a gente produz aqueles pratos que seriam impossíveis de serem servidos na forma tradicional, né? De primo piatto, secondo, etc. Né? Que não dá, assim, que seria chamado de forma à la carte, né? A forma à la carte a gente não tem como produzir esses pratos, como a porchetta, o stinco, né? O stinco é uma peça maravilhosa, né? Que é a parte que se faz o ossobuco do bovino, né? Só que ela é assada inteira, né? É um prato medieval ali da região do Piemonte, na divisa com a Suíça. É um prato de inverno, mas que dá para se consumir tranquilamente dentro do ambiente que está climatizado. E é muito saboroso, né? Uma coisa muito saborosa. Então nós servimos o stinco, a porchetta, que era um dos pratos principais desses banquetes romanos, né? Que é meio porco assado inteiro, né? Um pernil de cordeiro à moda toscana, a costelinha defumada, né? Com o sugo adocicado, mas aquela também com molho barbecue? Na realidade, ela não é servida com molho barbecue na Toscana, né? Na Toscana é um sugo, né? Que é um Sim. molho de tomate que é adocicado, né? Com açúcar mascavo, e aí ele adquire aquela coloração mais escura, né? E outras especiarias. Devido à semelhança, né? Visual e de paladar com o barbecue norte-americano, né? Existe essa confusão, mas o que acompanha a costela toscana é outra coisa. É outra coisa. Para conhecer, você faz o seguinte, você vai lá pro Di Pietro, tá? Vou repetir o almoço. Aproveite que o almoço lá começou há pouco tempo, né? É de terça a sábado, são 8 pratos oferecidos diariamente e tem o prato do dia. No prato do dia você tem 10% de desconto. O prato normal, R$ 61,90, serve 2 pessoas, tem estacionamento, é climatizado, tem espaço kids e tem um chefe de cozinha formado no ITIF, na Itália,
com técnicas internacionais, não é? E se você tiver alguma dúvida da culinária italiana, você pede, chama o chefe, tira sua dúvida, bate um papo. Claro. De preferência, quando estiver terminando já o almoço, né? Porque se for querer conversar com o chefe meio-dia, não dá, 1 hora não dá, né? Mas se for lá para as 1h40, 2 da tarde, já está mais tranquilo. Já está mais tranquilo. Pede para falar com o chefe? Pode chamar. Você atende o pessoal? Eu atendo. Periodicamente a gente passa no salão para saber como é que estão, né? Como é que está o andamento do trabalho da gente. Né? Isso é uma coisa natural, faz parte também do trabalho do chefe. E às vezes as pessoas até perguntam, mas como que vocês conseguem manter essa qualidade com este preço? Você mesmo me perguntou. Eu já te perguntei. Você já explicou aqui também. O VIP é curtinho, está terminando, eu preciso ir embora. Obrigado pela tua presença aqui no VIP. É um prazer e sempre que precisar nós vamos estar à disposição para esclarecer, né, o que for possível dentro da culinária italiana em particular ou da gastronomia internacional de uma forma geral. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento Shopping Três Américas, o shopping bom para comprar. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Este é o plano. Tauro Motors, a sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet, 3627-4080 e Óculos Bambu, a cara do Brasil.